Então vamos lá. Bem-vindos à nossa reunião, né? A gente vai chamá-la de número 10, porque a gente não vai fazer a 9, que seria hoje, né? Semana que vem, segunda-feira, é feriado, e aí a gente não teria jeito de apresentar, né? De fazer os relatos de implementação. Então, por isso, pulamos a 9, mas mesmo assim eu vou colocar lá no Classroom para vocês, não coloquei ainda, para que quem quiser dar uma olhadinha, é software. Vai falar de software, não tem nada mais do que isso, tá? Boa noite, Vitor. Boa noite. Então, todo início de reunião, a gente fala o que está fazendo. Eu, com o terceiro ano, coloquei, tinha feito a matriz de LED 8x8, mas não tinha dado tempo deles fazerem as imagens e colocar no código, né? Então, essa semana eu deixei eles fazendo, mostrei como fazia, né? E deixei eles fazendo. Gostaram bastante, foi bem produtivo, bem tranquilo. Eles fizeram uns alienígenas lá, horrível para mim, né? Mas para eles era ótimos. Então, foi isso que nós vimos. Boa noite, Otto. Boa noite, Kleber. E vocês, o que fizeram semana passada? Vai, Vitor. Eu tô montando com eles agora, que vai abrir o agrinho lá, né? Daí eu tô começando a montar usar o que a gente aprendeu aqui em robótica para montar o projeto deles. Então eles estão começando a montar agora. Eu achei incrível como é que eles aprendem rápido, né? Aprendem às vezes até mais rápido do que a gente quando é relacionado à programação. Então eles estão montando um sensor agora de aproximação para montar um carrinho que funcione lá no para mandar pro agrinho depois. Achei bem Uhum. bacana. Joia. Boa noite, Leonardo. Mais alguém, pessoal? Eu também estou trabalhando já Boa um pouco de noite. quadrinho. Já estão. Eu não mexi com a gringa ainda, não. Vamos ver. É que deram um susto lá nós no grupo lá, falaram que era para fazer um por assim, um dia antes mandar lá que era para nós já escrever, né? Mas não era, era da do campo, aí não era o nosso ainda. Então vamos lá, vamos para a nossa 10ª reunião, que vai ser a nona, né? Mas no nosso calendário é a 10ª, onde a gente vai fazer os checkouts, né? E os relatos de implementação. Então, bem tranquila. Para mim, né? Vou falar pouco, quem vai falar bastante são vocês. Vamos inverter os papéis. Então, precisa falar, né? Da câmera. Não vou nem falar. Então, agenda hoje, objetivos e o cartaz da temporada, check-out e avaliação da jornada, compartilhamento e para concluir. Vamos ver se a gente consegue 60 minutos para a apresentação. Aí dá uns minutinhos para todos. Então, os objetivos. Estamos ao vivo para o último episódio da nossa primeira temporada de 2025. Foram 10 encontros incríveis e hoje vamos fechar com chave de ouro. O que vamos explorar neste episódio? Refletir sobre os aprendizados construídos ao longo da jornada, valorizar o feedback como ferramenta para aprimorar a prática pedagógica, inspiração nas experiências dos colegas para transformar a aprendizagem dos estudantes. Então, uma temporada memorável. Tagline é uma frase chamativa que representa a essência de um filme, série. Neste último encontro, reflita sobre essa temporada que vivenciamos e os momentos e elementos que a tornaram memoráveis para criar uma tagline.
Para realizar essa atividade, temos 10 minutos. Faça a edição do texto elaborando uma tagline. Seja criativo e busque destacar a essência dos episódios. Então, eu vou disponibilizar para vocês o link desta apresentação. Aí cada um vai aqui, busca. Não, busque não, né? Digite. Deixa eu arrumar essa tela aqui. Deixa eu arrumar aqui que não ficou legal, pessoal. Então, vão pegando os slides, escrevam os nomes e digitem a frase. É uma frase que seja de impacto, né, sobre o nosso grupo de estudo. Terão aí 5 minutos para fazer isso, não vamos dar 10 não, porque senão falta lá na frente, e eu vou compartilhar esse link agora com vocês. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Vê se vocês conseguem entrar aí. Então, cada um pega um nome aí. Então, um slide e digita. Acho que tem que autorizar. Acho que não está editável. Não está editável? Só leitor mesmo. Vê se agora, pai. Foi.
Professor, Oi? não sei se para o senhor aparece a câmera aberta. Eu tô com os dois aqui e para mim parece que uma câmera tá fechada. Não sei se é isso mesmo. Que daí eu acho que é o celular. Deixa eu ver. Para mim parece que pelo computador, né, olhando o celular, parece que a câmera tá fechada, mas tá aberta no celular. Eu tô vendo você aqui, tá? Um aberto e um fechado. Ah, não, então tá certo. Então é meu celular que tá travado. Obrigado, professor. Só que tá meio travadão. Então deve ser isso. Obrigado. Ok, pessoal? Fizeram? Podemos continuar? Então vamos lá ver o que vocês colocaram. Leandro, formadores, oportunidade de aprender, inovando a todo momento. Leonardo, aprendizado coletivo. Glauber, participar dessa jornada com o formador Ailson foi uma ótima oportunidade para a nossa prática constante de aprender, juntamente com nossos pares para ensinar robótica. Nilson, a robótica é o futuro e o futuro começa agora. Kleber, uma galerinha do barulho se metendo em altas confusões para dar aula, fazer funcionar vários projetos robóticos. Legal. Vitor, a jornada foi árdua, porém o conhecimento adquirido, além de teórico e prático, abre portas para a percepção do mundo da programação e da robótica. Otto, aprendendo com tecnologias. Samuel, humano versus robótica e programação. Então, legal, pessoal, foi bem, bem jóia as frases que vocês fizeram. Bom mesmo. Então, continuando, estou meio ligeiro hoje, né? Deixa eu pegar esse link aqui. Então, vamos assistir um vídeo sobre o checkout. Não funcionou. Não funcionou, não, pessoal. Eu vou postar o link aí do checkout. Está aí no chat. Um tempinho para fazer.
Pronto, pessoal. Ainda não, professor, tem bastante coisa É ali. bastante coisa assim. Fique à vontade. Ok, Samuel.
Alguém fazendo ainda? É muita coisa. Não, tem pressa, pode ir fazendo. Só para a gente não ficar olhando um para o outro aqui. Ô, Vitor, para mim você está travado, tá? Não sei os outros. Eu vou sair e entrar de novo, então, professor, porque Você é o está celular. travado aí. Para mim só está aparecendo uma imagem faz tempo. Pronto, Nilson? Foto legal. Agora, mexe a cabeça aí para agora tá legal. Daqui a pouco já trava de novo. Acho que é o celular. É, já travou. Sério? Essas, Tá. para mim. Você ia entrar de novo.
Está destravado, Pedro. Ok, Glauber. Ok, então, continuando, pessoal. Chegou a hora de entrar ao vivo. Agora é o momento de transmitir tudo o que produzimos ao longo desta jornada. Apresente sua implementação, destacando as estratégias vivenciadas no seu contexto. Vamos aproveitar este espaço para compartilhar práticas, refletir sobre essas experiências e explorar novas possibilidades de inovação para a nossa prática. Então, lembrando, né, a gente vai ter 6 minutos, tá, pessoal? Quem quiser fazer só pelo resumo, pode fazer, até seria o certo, tá? Quem quiser fazer pelo corpo inteiro, toma cuidado para não pegar todo o tempo, né? Para não ultrapassar o tempo. E como a gente viu a semana passada, a planilha, né? Estou disponibilizando a planilha aqui. Então, o link está aí. Então, nós temos o Leandro, que vai fazer a primeiro, e o Leonardo vai fazer o feedback. E não esqueçam de colocar o link de relato de vocês aí, tá? Então, Leandro, fique à vontade, eu vou fechar essa apresentação. E o Leonardo, não esquece de comentar alguma coisa lá no feedback. Joia, professor. Eu vou apresentar minha tela aqui, então. Só um Uhum. minutinho.
Vamos ver se a minha internet vai me ajudar aqui. Eu já estou com 2 computadores para ver se funciona direitinho, né? Leandro está apresentando. Demorou um tempão, mas foi. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Então, meu nome é Leandro. Estão me ouvindo bem, eu acho, né? Tá tudo tranquilo. Estão conseguindo ver a imagem também aí, assim, então, da jornada, né? Eu trabalho no município de Missal. E a minha implementação, então, foi dentro do colégio no 3º ano, né, da noite, né, o período do 3º ano do ensino médio. Aqui, assim, tem os dados do colégio estadual, né, Padre Eduardo Micheles, que é o CPEM, né, no caso, né, Missal Paraná, Foz do Iguaçu, e daí 3º ano, então, novo ensino médio, né. Os objetivos de aprendizagem, eu citei alguns aqui, né? Analisar e representar processos e sistemas técnicos diferentes na área de conhecimento, projetar, implementar e avaliar soluções tecnológicas, desenvolver soluções de programação, né? Analisar e modificar programas e software e compreender a importância das bibliotecas e aproveitamento do código de programação. Estratégia de abordagem, eu coloquei aqui assim, baseado em projetos, que os alunos, né, desenvolvem um projeto prático com o painel de LED programável para exibir mensagens personalizadas, né? A atividade, então, dividir os alunos em grupos para planejar e programar e testar a matriz de LED e resolver problemas práticos aplicados aos conceitos de programação e eletrônica, né? Então, isso que eu citei. Então, a atividade, como eu falei para vocês, foi baseado na matriz de LED 8x8, com Arduino, né? Os grupos eram ali de 3 a 5 integrantes de cada equipe, tá? O meu 3º ano ficou pequeno, porque daí, como teve o EJA aqui, vários conseguiram despachar o 3º ano, então saíram, e o pessoal da noite, a gente sabe que já tem uma certa idade um pouco mais avançada, então, com isso aí, assim, ficou bem legal de trabalhar com eles, tá bem joia, né? Foi feita uma introdução inicial, né, uma parte teórica, falando aí assim da matriz de LED. Aqui eu coloquei o que cada equipe recebeu, né, o Arduino, a matriz de LED e assim por diante, né, os jumpers, o proteboard, né, o notebook com o Arduino instalado e assim por diante, né. E daí eles tinham que fazer aí a montagem do circuito e fazer o teste, né, e correção dos erros. Aqui tinha um pouquinho do que eu passei no slide para eles, né? Eu peguei o código nosso lá, né? O meu kit é lá de 2021, né? É um kit um pouco mais antigo, até o nosso kit está bem defasado, para dizer a verdade. Eu solicitei com a direção aí que tivesse que repor alguma coisa. Porque esse ano que eu peguei robótica, né? Todos os anos eu pegava só programação, então, com isso, as turmas anteriores aí, assim, estragaram bastante coisa, assim, tem bastante coisa estragada e pouco material para trabalhar. Então, eles estão vendo se conseguem repor aí, assim, bastante material para nós. Eu sempre faço uma explicação geral de cada item, né? Eu tento fazer isso como padrão, até para mim mesmo aprender um pouco mais, né? Porque como eu peguei robótica só esse ano, eu consegui, então a gente tem que pegar e sair do zero, né? E aprendendo também e fazendo. Então, eu já coloco para eles, eu coloco dentro do Classroom explicado. Eu tento pesquisar um pouco de cada item do kit, o que vai precisar, o que ele faz no código, e vou fazendo um resumo para eles em cima disso, né? Eu coloco um resumo explicando. Aqui as partes do código, então, não vou entrar em detalhe, né? Porque não tem necessidade. Aqui tem as fotos da evidência, então, aqui da implementação. Eu evitei de focar no rosto dos alunos, tá? Então, as fotos, assim, a gente tem o laboratório aqui, veio 25 Chromebooks agora para nós na escola, então a gente está bem equipado. Tem 2 laboratórios grandes, um com 40 computadores e esse que está com 30 Chromebooks, então está bem legal assim, fora os celulares e tablets que tem à disposição, né? Daí a gente fez a implementação, então, dentro do código, né? Primeiro, tentamos trabalhar um pouco a simulação com ele também, tá? Essa questão de simular dentro, fazer as alterações. Cada aluno tentou fazer a sua simulação também, né? Fez a simulação aí assim, dentro do Wikit, né? E depois aí assim, eles foram aplicando aí assim a questão de trabalhar o código e também eu trabalhei um pouquinho com quizzes também, fazendo assim um quizzes para você trabalhar um pouquinho as dúvidas, né? Trabalhar um pouquinho a relação de você, ao invés de só fazer a prática também, tentar explicar um pouco mais o que estava acontecendo, para eles entenderem também o processo, né?
As evidências aqui, então, eu trouxe 2 videozinhos curtos, né? Vamos ver se eles vão rodar aqui. Que, né, mostra aqui, assim, um pouquinho do processo programado. Um CPI, né? E o outro aqui saía. Isso. Então, na sexta-feira, nessa aula, 2 últimas da noite, então, eu estava feliz da vida, né, com essa questão. A diretora Sheila, ela acompanhou a implementação com os alunos, né? Ela fez um acompanhamento. Na verdade, ela não é diretora, ela é vice-diretora, né? Porque daí só tem diretora de dia. O nosso colégio ele diminuiu um pouquinho, até a gente está sem pedagogo de noite, né? Agora o ensino médio só tem mais primeiro, segundo e terceiro à noite aqui. Antes eram 10 turmas, hoje só tem 3 à noite mais, né? Então reduziu bastante a questão do noturno. A diretora Sheila escreveu assim, né? Ela preferiu escrever, daí eu só digitei. A implementação realizada pelo professor Leandro aprimorou o processo de ensino-aprendizagem, contribuindo significativamente para a oferta de uma educação de qualidade na rede estadual. O planejamento, organização do espaço e a execução da atividade contemplaram o protagonismo estudantil, metodologias ativas com foco na aprendizagem do estudante. Diretora Sheila Suete Tramontim, né? Ela é pedagoga e diretora à noite, né? Os resultados alcançados, assim, eu fiquei bem satisfeito com o entendimento dos alunos. Eles programaram legal, fizeram as alterações, fizeram as frases deles também, né? Acharam bem interessante. Até tem um aluno que trabalha com painel de LED também, né? Só que a nível já profissional, então ele ajudou bastante na aplicação, né? E assim por diante, e daí nas conversas também. Mas, assim, ainda tem bastante resistência. Eu posso dizer assim, que tem vários alunos que falam assim, professor, eu faço mais porque é obrigação, mas eu não gosto muito, né? Ainda tem esse tipo de coisa, é que a gente sabe que toda área vai ter, né? Vai ter aquele aluno que gosta e aquele aluno que não gosta, né? Mas, assim, a questão que eu notei ainda que eles têm bastante dificuldade na questão de trabalhar com o código escrito em inglês, né? Porque daí acaba tendo, assim, tipo, como eles não tiveram muito no ano passado eles só acompanharam mais, assim, não tiveram as implementações, eu notei, assim, que ainda tem, assim, bastante dificuldade. Mas eles vão estar destravando, com certeza, vão estar aprendendo cada vez mais, né? Mas, assim, teve um engajamento bem legal e trabalharam bem joia mesmo, assim, gostei bastante da aplicação. Eu não tinha trabalhado com Arduino IDE também, dessa vez eu trabalhei com Arduino IDE, né? Uma coisa, assim, que eu achei bem interessante, eu estava trabalhando somente com MBlock mais, né? Depois que pega e, assim, fica bem tranquilo, ficou bem gostoso de trabalhar com eles. Acho que um resumo geral, assim, né, professor? Eu vou colocar o link da apresentação lá, e se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, estou à disposição. Muito bem, Leandro. Ficou muito boa. Uma salva de palmas para o Leandro. Obrigado. Ficou muito bom, Leandro. É isso aí mesmo, a implementação, contar a história do que a gente fez, né? Não temos muito diferença disso, não tem muito o que fazer. Joia. Então, segundo agora, Obrigado. Kleber, quem vai comentar o Victor. Boa noite. Tá funcionando, professor? Tô meio gripado, de garganta. Tá conseguindo escutar? Professor, tá funcionando? Estamos escutando sim, Kleber. Pode continuar. Deixa eu procurar aqui meu arquivinho. Só um momento. Tô meio ruim de garganta e não tô conseguindo falar. Deixa eu ver. É pra mim colocar a apresentação aqui, né? Vamos ver como é que coloca as coisas. Quando quiser começar, fique à vontade. Bom, por coincidência, professor, meu projeto, na verdade, foi o mesmo professor que apresentou ali. Na verdade, eu pretendia fazer um outro projeto, só que não da matriz, né? Só que daí teve uma palestra, bem na aula que eu tinha com o terceiro C, que era a minha turma de robótica, teve uma palestra sobre uns cursos lá
sobre os cursos da Universidade Federal e tal. Daí eu acabei não conseguindo fazer com eles. Eu queria fazer o projeto lá do semáforo com o cronômetro, né? Só que daí eu acabei pegando o que eu tinha feito na aula com eles comumente, assim, sem ter organizado uma coisa diferente. Bom, então, meu nome é Kleber dos Santos Prestes, eu trabalho em Bocoiva do Sul, que é uma cidade aqui na região metropolitana norte de Curitiba. O nome do meu colégio é Conselheiro Quiels Crisóstomo. É um colégio que tem aproximadamente ali 900 alunos, mais ou menos. Na minha cidade só tem 2 colégios, né? Esse que eu trabalho, que tem o ensino médio, e outro que só tem até o ensino fundamental. Bom, eu escolhi lá também a aula sobre matrizes, né? Sobre a matriz de LED, para passar para os alunos. Os objetivos ali da aula foi basicamente, né, eu ver como é que era o funcionamento da matriz de LED, como a matriz de LED é utilizada na nossa sociedade atualmente, né? Que a gente mora numa cidade pequena, então tem muitos ônibus que vão para Curitiba e todos eles têm aquela matriz de LED lá, né? Que tem os letreiros, dias de direção e tal. Deixa eu ver. Como que foi minha abordagem? Acho que a minha abordagem diferencia muito do professor, né? Você inicia uma aula expondo para os alunos ali o que é uma matriz LED, como que ela funciona, quais as aplicações da matriz LED no dia a dia. E depois dessa abordagem, a gente passa ali pelas aulas do Robótica Paraná, que tem os códigos ali, a montagem. Assim, esses alunos do terceiro ano C, que eu dou aula esse ano, foram meus alunos no segundo ano, do ano passado, que é da área de exato. Então, assim, com eles, pelo menos os projetos ali, eles conseguem fazer muito tranquilamente. Se eles pegam o projeto, já conseguem criar a montagem, editar o código. Algumas coisas eles tinham dúvida, como usar algumas funções e tal, mas no caso dessa aula da matriz de LED, para eles foi bem tranquilo, assim. Como uma forma, né, de que cada um fizesse diferente, eu pedi que eles fizessem o projeto da matriz, e daí no projeto depois que eles montassem a matriz, eles modificassem o código para que, eu ter certeza, né, que eles não estão copiando só um do outro ali, mandando vídeo, cada grupo colocasse os seus nomes, né, colocasse o nome da equipe que faz parte, e colocassem os seus nomes aparecendo ali na matriz do LED. Lá a gente tem poucos kits, né? Eu não sei se vai vir novos kits, mas a gente tem 8 kits para vários alunos, então acaba tendo equipes grandes, 4, 5 alunos. Alguns são mais acostumados a mexer, outros menos. Deixa eu ver o que mais. Então foi uma aula para mim super comum, assim, parece bem engajados com a aula, para eles não tem muita dificuldade, como acho que o professor falou. O professor anterior falou, tipo, parece que para eles, assim, é fácil até mexer com aquilo, sabe? Eles não sabem importar algumas bibliotecas, às vezes o código tem algum bug ali, mas eles conseguem entender bem o funcionamento. Daí aqui das evidências, das aulas, né, eu coloquei de 2 grupos aqui, então basicamente eles fizeram o LED funcionar, colocar um cronômetro ali e daí apareceu o nome. Hoje kau punya hati-hati. Pada Então eles colocaram ali robótica, CQC, que é o nome do colégio, abreviação. E daí depois disso colocaram o grupo que eles pertenciam e o nome das pessoas do grupo. Aqui acho que dá. Interrompi. E daí outra equipe que é basicamente a mesma coisa, né? Só que eles colocaram os nomes da equipe dele. Então, assim, como foi uma aula que, na verdade, eu pretendia fazer de outro projeto, só não pude por causa desse problema que foi bem na sexta-feira que teve a palestra, então eu acabei não conseguindo combinar com a direção, né?
e com eles a respeito dos depoimentos. Isso daqui foi uma aula, na verdade, nossa do dia a dia, as aulas que nós temos normalmente. Assim. Sempre segue essa dinâmica, eu vou lá e explico para eles como que funciona, eles montam o projeto, e daí eles me enviam posteriormente ali no Classroom. Os resultados alcançados foi notar um nível de engajamento. Como eu falei assim, parece até que ano passado eu ficava mais assim, ensinando eles, toma cuidado para não inverter aí, o positivo com o negativo, que vai queimar. Os projetos esse ano eles estão bem engajados, assim, eu só me chamam para verificar, dar uma olhada se está tudo correto as ligações, me mostram o código e eles estão com uma autonomia boa assim para fazer as coisas. Não sei se por ser já o segundo ano. Então, o meu papel ele fica mais como propor o que eles têm que fazer e dar uma conferida se está sendo tudo certo ou não. Não tem muito. Então, eu não consegui obter nem o questão dos depoimentos, nem o feedback por causa disso, porque na última aula que eu tinha com eles, que foi na sexta-feira, que eu pretendia fazer, daí eles criaram uma palestra de última hora e acabei não conseguindo fazer essa parte. Bom, a reflexão final, a aula foi bastante produtiva. A robótica pode tornar o aprendizado prático envolvente. É uma aula bem prática, assim, ó. A maior parte dos alunos gosta. Tem alguns que têm algumas dificuldades, mas no geral eles gostam. Como é o segundo ano já da equipe de exatas, para eles acho que parece tão tranquilo assim com eles o aprendizado. Não sei se é essa turma, se é normal assim, os terceiros já estarem mais adiantados. Bom, acho que a minha apresentação foi essa, professor. Basicamente isso. Olha, salva de palmas. Ok, bem legal também, a implementação, né? É o dia a dia nosso mesmo que a gente está relatando aqui, o que a gente passa, então não tem mistério, não tem milagre. Vamos ver quem é o próximo. Glauber, quem comenta, o Kleber. Estou iniciando aqui. Zé. Ok. Então, o meu trabalho desenvolvi no Colégio Estadual Olavo Bilac, em Cantagalo, Paraná, na região centro-sul do estado. Terceiro ano do ensino médio, Ciências da Natureza. Tem aqui os objetivos. Trabalhei com o display OLED, aquelas duas aulas com OLED. Por isso aparece ali 4 objetivos, né, que é conhecer o funcionamento do painel utilizado, programar o protótipo que simule o acionamento de chamadas e senhas, né, no caso do painel de senhas, né, e programar esse funcionamento do display para editar uma mensagem. Nessa ali nós tivemos algumas dificuldades, porque estava dando um problema no comando de limpar tela, que foi resolvido posteriormente, só que aí o relato foi do que foi feito até aquela aula, né, no caso. Estratégias, então, eu sempre adoto essa prática de sala de aula invertida, então, posto os materiais, eles podem ver o que eu vou postar, qualquer aula da semana, eles podem se inteirar do assunto, e durante a aula, tem lá o código para eles copiarem, tem uma figura, normalmente, da montagem que vai ser feita, né? E, bom, não coloquei ali que eu sempre estou acompanhando as montagens, auxiliando eles, né? Enfim, para que todos consigam concluir o seu trabalho. Por isso eu coloco ali a estratégia do Circule, né? Onde que eu vou acompanhando os trabalhos, tá? Basicamente, seria uma aprendizagem baseada em projetos, né?
onde que eles desenvolvem o trabalho de acordo com o que já está meio que estruturado, né? Bom, então, foi realizada a exploração dessas aulas, que já estão lá na Robótica Paraná, tem lá no planejamento, né? Como dito, né, feita a postagem no Classroom, e a partir disso as atividades transcorrem normalmente, como praticamente em todas as aulas, né? Onde que eles vão pegando os materiais, pegam os Chromebooks, né? E realizam as montagens, testes, né? E basicamente eu fico auxiliando eles a resolver problemas, né? De caso alguma coisa não dá certo durante a realização do trabalho. Então, tanto para o painel de senhas quanto para o escrevendo mensagem. O painel de senhas foi ok, a maioria dos estudantes de duplas, trio, quartetos que estavam desenvolvendo os trabalhos conseguiram concluir. Com umas 2 exceções, tivemos que refazer ali, retirar, trocar as conexões, enfim, trocar até o Arduino, né, para resolver os detalhes de funcionamento. Mas como eu coloquei o painel aquele escrevendo mensagens, nós não estávamos conseguindo fazer aquele comando do limpar tela. Foi tentado, até coloquei aqui no grupo, né, também. Isso foi resolvido na semana seguinte, né. Então, depois que nós tivemos a aula aqui, certo? Só que eu já tinha feito a implementação, né. Aí, a posteriori. Então, assim que fica as postagens no Classroom, aqui a apresentação que eu passo para eles, com as imagens e códigos, aqui imagens dos trabalhos, né, as evidências, então, me limitei a não colocar os rostos deles, acho que tem um ali que eu coloquei até, que eu sei que aqui é do painel de senhas ainda, né, opa, pulei um aqui, esse aqui é do painel de senhas, e aqui um videozinho do painel de senhas, deixa eu ver se eu coloco ele para rodar. Exatamente. Muda a senha lá para nós. Tanto faz? Qualquer lado. Acho que tem que ser no mais porque ele tá zerado, né? Tem que ser no mais, para cá. Calma aí, ele tá dando mal. Acho que não encostou bem ali. Aí tem o seguinte. Exatamente. Mudar a senha. Agora para diminuir. Mudar a senha. Agora menos. Passei porque não acaba tomando bastante tempo. Aí tem o de escrever mensagens, né? Aqui dois estudantes que eu não cortando os ossos, né? Então tá ali mesmo o projeto do escrevendo mensagens, né, no caso. Aqui, deixa eu ver, não sei se vai aparecer para vocês ampliado lá, deixa eu ver como é que tá aparecendo, não, para vocês não amplia, né? Mas enfim, apareceu sobreposto naquela parte de cima, durante a aula que eu fiz a implementação, mas aí, na aula seguinte, nós fizemos a correção. Aí, basicamente, como que são desenvolvidos os trabalhos, né? Chromebook, a tela ali com como é que chama? Para escrever a mensagem ali, né? Para aí apagar a tela, limpar a tela, né? Então, em seguida, dá o comando para escrever a mensagem, pular linha e tal. Enfim, depoimentos dos estudantes, né? Então, exceto aquela do escrever mensagem que teve, digamos assim, algumas frustrações, né? Todos ficaram, alguns admirados, outros felizes de ver o trabalho dando certo, né? E o sucesso da prática realizada sempre
faz com que eles sintam que, digamos assim, que as coisas estão dando certo, né? Então, eles ficam mais animados. Ali o feedback da pedagoga, que acompanhou a aula. E como reflexão, já está, acho que, estourando o nosso tempo, né? Então, sempre práticas como essa requerem planejamento antecipado, organização, e assim, durante as aulas, tudo se torna mais tranquilo, né? Aí, aqueles detalhes que surgem, às vezes, para resolver, são um caso à parte, né, que pode ocorrer, né, mas que a gente fica mais seguro e mais tranquilo, e os estudantes desenvolvem as práticas sem muita complicação, né? Enfim, ver o que eu coloquei mais aqui. Bom, as referências, que são as aulas que estão disponíveis lá no Robótica Paraná, né? E seria isso basicamente. Fico agradecido pela oportunidade, pelo espaço. Seria basicamente isso. Joia, Glauber. Salva de palmas para ele. Obrigado. Vou tirar aqui. Agora é o Leonardo e o Samuel faz o feedback. Posso apresentar já, professor? Pode mandar bala. Beleza, boa noite aí, pessoal. Desde o comecinho aqui. Então, eu montei aí a mesma aula que os colegas, em maioria, estão montando, que é essa do painel de LED, né? Que montamos aí o coração, aí montamos a frase, né? E fiz com o terceiro ano, que é o nosso terceiro B lá, que está no módulo 2 de robótica. Aqui eu tô com o vídeo dele. Eu vou mutar o som, pessoal, porque eles são uma sala que eles xingam muito. Então, assim, tem um ali que ele tá o tempo todo, essa aqui não funciona, essa aqui, por que o meu não tá pegando? Aí eu mutei o som dele aqui, mas vou apresentar aqui para vocês, só um minutinho. Aí eu compartilhei aí, professor, como leitor pro senhor, mas não sei se deu certo, né? Eu não corrigi ainda, só vi quem fez. Depois, se não der, eu te peço para. Ah, tá. Beleza. Espera aí que tá. Não tá indo aqui, não. Vou compartilhar minha tela inteira, aí eu mostro que tá mais fácil. Ó, então, né, esse daqui é o projetinho deles. Aí ele colocou aí robótica, a gente diminuiu a velocidade, né, lá na hora de montar também, mas ainda ficou bem rápido, assim. Mas eles trocaram aquela frase inicial, o que eles mais gostaram no T foi esse aqui do coração. O coração, olha lá, começou o palavrão já, né? E tentamos fazer outros desenhos, mas o que nós conseguimos ali foi mais quase que estragar ali o coração, né? Aí montamos também o sinaleiro, ó, com contagem, né? É uma turminha bem aplicada, assim, a gente tem bastante dificuldade lá no colégio, porque são só 5, né, 5 Chromebooks e 5 kits. Então, assim, para uma sala de 30, né, igual é a nossa realidade aí, em maioria, fica bem complicado de trabalhar, né? Mas essa turminha aqui é bem engajada, bem bacana de
de lidar com eles, são bem educados, assim, fora essa parte desses, né, desses xingamentos aí que eles estão colocando no vídeo, mas no geral é bem legal. Então, ó, eles demonstraram grande engajamento, protagonismo em todas as etapas, né, montaram os painéis, montaram o sinaleiro, a parte de programação, né, do C++, ali, eles têm bastante dificuldade, e no geral eles têm bastante dificuldade com linguagem de programação. Eu trabalho também com eles com matemática 2, que é programação, e eu acho que por ser inglês, eles, assim, não conseguem desenvolver muito bem, né, então, a parte de, por exemplo, descer as bibliotecas no Arduino, né, eles tiveram essa matéria no passado, mas eu noto que eles têm, assim, tem essa defasagem aí, né, para que serve, né, a biblioteca ali. Aqui é o feedback da pedagoga, a pedagoga daquelas que não faz digitado, não gosta muito desse meio mais tecnológico, então eu, né, pedi para ela fazer observação, ela desceu e daí eu passei para ela o que nós desenvolvemos ali enquanto conteúdo, que ela falou, eu não sei esse conteúdo aí. Eu falei, não, eu vou colocar aqui o nome do conteúdo para a senhora, então a senhora desce e observa, né, ela colocou aqui, né, a nossa observação foi observada, o professor realizou a implementação em sala de aula com a turma do terceiro ano do ensino médio, onde houveram testes e realizações de propostas como a sinaleiro com display, aí display LED, né, o coração, aí aqui os escritos, aí colocou aqui que eu fiz uso da metodologia ativa de aprendizagem baseada em projeto, que é o que nós estávamos desenvolvendo, e aprendizagem por pares, que é como eles trabalham em grupo ali nos Chromebook, né, não tem muito o que fazer, já desenvolve essa proposta colaborativa, né, entre eles ali. Aí aqui também coloco que o grupo de estudos, né, vem orientando a gente, vem conseguindo promover esses ambientes onde nós conseguimos trocar com os colegas, né, conseguimos aprender e trazer também coisa bacana aí um para o outro, e levar para dentro da sala de aula, né, com a molecada, tudo aquilo que a gente acaba pensando e trabalhando aqui, né. Eu quero fazer ainda o carrinho lá, o carrinho supersônico, com sensor supersônico, mas acho que esse daí vai ficar um pouco mais para frente aí com eles, né? Nós estamos ainda nessa etapa do LED aí, agora a próxima seria o nosso display com senha, mas eles vão caminhando meio devagar, assim, né? Então, é isso, professor. Essa aí é a minha implementação. Joia, bem legal, funcional, bem, mostrou que fez mesmo, então cumpriu com a incumbência que tinha, né, de fazer a implementação, bem legal. Uma salva de palmas para ele. Acho que sou eu o próximo. O próximo, Samuel, e quem comenta o Nilson. Então vamos lá. Acho que tá compartilhando já. Vou tentar também ser o mais sucinto possível, até pela questão do tempo aí, para dar todo mundo. Tá conseguindo ver? Compartilhou certo? Sim. Então, assim, a minha implementação, eu não estou trabalhando robótica com o ensino médio, tá? Então, eu fiz a implementação com o 8º ano. Então, como eles são um pouco mais novos, eu fiz toda a apresentação de tudo para eles, né? E aí a gente fez a primeira montagem junto. Eu também acabei fazendo ali referente ao painel de LED ali, né? A matriz de 8x8. Então, primeiro a gente expliquei para eles toda a questão do código, a gente fez ali a montagem do código junto, passando ali por todos também os materiais que a gente ia utilizar, explicando ali para eles, né, o que cada um faz. Eles também já tinham uma boa ideia desses materiais, né, devido às outras aulas, e também já tinham aprendido isso. E aí a minha metodologia de ensino ali também, né, a aprendizagem baseada em projetos. Então, a implementação ali eu fiz uma maneira que eles entendessem o passo a passo, como eu falei, né? Entendendo todos os materiais, a linguagem ali de programação,
todas as funções ali também dos componentes, né? E aí a implementação do código lá no Arduino, né? Como o último passo. Então, a gente fez ali o desenho na matriz de LED mesmo. Utilizamos primeiro ali o coração, né? O pulsar do coração para eles verem em funcionamento, e aí depois eles também, nas sequências das outras aulas, foram produzindo ali os seus desenhos e as suas frases e tal, conforme eles quiseram e conforme eles foram conseguindo avançar aí também nesse sentido. Aqui tem o vídeo, né, da minha evidência, que seria a parte da primeira implementação, né? Vou tirar só o som aqui, que acredito que não tenha necessidade. Então, aqui com os alunos é uma turma pequena, né? Um espaço pequeno, então hoje a gente montou todo o código antes, fez tudo, e aqui é o pulsar ali do coração em funcionamento, né? A gente fez junto, optei já por conectar direto às baterias ali, por conta mesmo de não ter tanta estrutura lá no colégio para a gente usar, então a gente preferiu fazer em sala todos juntos, já que não tem um Chromebook ali para cada um, às vezes acaba não funcionando, também não tem muitos Arduinos em funcionamento lá, então a princípio, para a primeira montagem ali, a gente fez todos juntos, né? E aí, como é uma turma pequena, e aí depois, né, eles foram dando sequência ali, fazendo cada um o seu. Então, o resultado, acho que foi um resultado bom, senti os alunos todos engajados ali em aprender o funcionamento, entender ali como que funciona cada componente ali. É legal ali a questão do desenho mesmo, eles ficam bem animados ali de ver os desenhos dele aparecendo ali, realmente tem um impacto bem bom, e acredito que eles conseguiram aprender ali todo o processo, né, e conseguiram depois fazer essa prática também. Aí o feedback da observação da professora que avaliou lá, então ela achou que as estratégias e abordagens ali foram bem claras, bem objetivas, né, e também foi um momento enriquecedor ali para eles, como eu já comentei, um colégio bem periférico, assim, alguns alunos ali que nunca tiveram nenhum acesso a um computador ou a um celular, eles conseguiram talvez ter um momento ali que eles nunca tinham visto, ainda algo que eles nunca tinham visto, nunca tinham trabalhado, e não tem acesso ali no dia a dia deles. E aí a minha reflexão final foi de um aprendizado bem significativo, né, tanto na área de robótica, também na área ali do processo criativo deles, né, de fazer um desenho ali para a matriz, pensar em algo, pensar nas outras utilidades também para esses painéis de LED aí. Aí aqui no final tem uma foto, né, da minha implementação ali, que foi tirada pela professora que fez a observação, né. Então, acho que seria isso, né, o meu relato, né, tentar ser o mais rápido possível também. Joia, Samuel. Muito bom também, bem explicativo, os alunos mostrando o que fizeram. Então, parabéns. Uma salva de palmas para ele. Na sequência, nós temos Otto, quem comenta, Leandro. Nilson, não esquece de comentar o do slide lá, tá? Eu fiz, então, aqui a minha implementação, né? O meu colégio é o Protásio do Carvalho, né? Sou professor aqui em Curitiba. Sou professor aqui de robótica e física, no colégio aqui de Curitiba, região um pouco afastada do centro. Os objetivos aqui, no caso, é simular o funcionamento do semáforo, né? Nós fizemos aí uma implementação com o uso do push button, né? Os semáforos. A estratégia aqui metodológica
fundamentada, né, na ideia de cultura maker, mão na massa. A descrição a gente teve um momento mais introdutório da apresentação, contextualização, explicando como seria a atividade, né? Usando aí um display de 7 segmentos, um cronômetro, né? As evidências, nós fizemos aqui umas fotos dos alunos. No nosso laboratório, a gente usa o laboratório de ciência. Nós também temos pouco material. Temos 6 Chromebookers, mas os kits, né, os materiais de robótica já estão bastante defasados. Assim, a gente está esperando que consiga mais alguns, né, tentando de outras escolas, ver se tem sobras, né, vendo como melhorar mais esse atendimento aos alunos, né, que fica bastante precário. Aqui os videozinhos para mostrar rapidamente aqui uma situação em que eles finalizaram, né, a diminuição da tempo, outra já. Mais um aqui. Eu, uma equipe que não conseguia, fez dificuldade. Teve que corre mal. Muito barulho ali. Bem, seguindo aí, para não ser, né, moroso, tenho aqui um depoimento de um estudante, né? Nessa aula a gente aprende como funcionam os semáforos para o pedestre, né? Acionar um botão, achei legal, porque a gente pode programar e ver ele funcionando, né? Valeu, professor. A atividade prática da montagem e programação apresenta desafios, né? Exigindo dos alunos a resolução de problemas relacionados à conexão dos componentes e à lógica de programação. Esperava-se que, ao final, os grupos conseguissem implementar um semáforo funcional com a contagem regressiva, né, do display, demonstrando a aplicação dos conceitos de eletrônica e programação na criação do sistema automatizado. Aqui eu tenho o feedback do diretor, né, comentário que ele fez, mandou pelo WhatsApp, depois da observação que ele fez, né. A aula do professor foi aplicada com a turma do terceiro ano do ensino médio, sobre o funcionamento do semáforo com botão para pedestre. Achei que a aula foi aplicada e a turma pôde aproveitar os conhecimentos passados durante a realização das atividades. Considero que os objetivos da aprendizagem foram alcançados, né? Uma avaliação final. A aula utilizou um projeto prático, né, de semáforo com display, para ensinar robótica, aplicando a metodologia ativa da Cultura Maker. Isso engaja os alunos, desenvolve habilidades como pensamento crítico e colaboração, e conecta o aprendizado com situações reais. A aula pode ser desafiadora, exigindo a orientação do professor, mas oferece um aprendizado significativo prático, né? Então, basicamente, foi essa a descrição, né? Teve uma turma lá que teve dificuldade, mas, do ponto de vista mais geral, né, os objetivos foram alcançados. É isso aí. Então, parabéns, Otto. Salva de palmas para o Otto. Muito bem. O próximo
Vitor apresenta e Otto faz o feedback. Então, o colégio que eu estou trabalhando é o Colégio Estadual Elias Abraão, é cívico-militar. Trabalhei lá com o terceiro ano, no período da manhã. Então, a gente fez um sinaleiro com um display de segmentos, com a contagem de 10 segundos. A abordagem foi feita com a metodologia baseada em projeto. Aqui a gente tem o primeiro momento. Não está aparecendo para nós. Não está? Desculpa, Vitor. Alguém está vendo a apresentação? Eu não estou vendo. Não está aparecendo para nós. Deixa eu ver se eu arrumo aqui. Janela, tela cheia. Compartilhar. Oi? Agora sim. Então tá. Então, voltar aqui no primeiro slide. Então, o colégio é o Colégio Estadual Elias Abraão, né? Foi feito com o terceiro ano. Eles montaram um display de 10 segundos, né? O sinaleiro, quando abrisse a passagem de pedestre, o pedestre teria 10 segundos para atravessar. Foi feito, então, com a metodologia de aprendizagem baseada em projeto, ABP. Aqui é a breve descrição, né, como é que foi feito. Primeiramente, a gente colocar aqui já nas imagens enquanto eu faço a explicação dos momentos, né. Primeiramente, foi mencionado como que funciona o sinaleiro. Alguns sinaleiros não têm o contador de tempo, o que leva alguns pedestres a tentarem atravessar o sinaleiro quando já está fechando a passagem de pedestres. Então, é interessante que tenha a contagem de tempo. Foi feito, então, também uma aula, uma abordagem referente à prática de cidadania, né, atravessando a faixa. E aí eles foram para os projetos. Primeiramente, como não tem, vai muito jumper e não tem tanto jumper, infelizmente, né, jumper é fácil de arrumar, mas não tinha tanto jumper lá para todas as equipes utilizarem. Então, eles fizeram de duas formas. Eles fizeram, primeiramente, o projeto no Tinkercad, funcionando, eram duas aulas mistas, né? Então, uma aula dava 50 minutos mais 50 minutos. Eles fizeram um projeto em duas aulas. Então, eles montavam um Tinkercad, mediam as resistências, porque, como não sou só eu que dou robótica lá, acabam misturando muita coisa, então eles mediam, utilizavam o multímetro para medir. Montavam daí no Tinkercad, funcionando no Tinkercad, eles montavam daí físico. Então, foi interessante eles fazerem nos dois. Aqui é eles montando no físico, né? A equipe montando no físico. Aqui também mais imagem deles montando no físico. Não tem computador lá para todo mundo, então eles fizeram em duplas. Teve gente que preferiu fazer em trio. Aqui mais fotos, né, deles montando. Aqui, né, nessa imagem aqui nós temos o virtual funcionando. Daí depois faz o virtual, eles foram para o físico. Aqui tem um vídeo da montagem física, né? Do funcionamento. É muito jumper que vai. Parece uma teia de aranha. Aí aperta o botão que fica bem aqui no meio. Ele começa a fechar, fecha, habilita ali a passagem, conta o tempo. E aí ele abre o sinal lá de volta para travessia. Vou passar para o próximo aqui. Então, aqui é a observação da pedagogia. Eles já falaram que teriam que fazer observação de sala de aula, então já aproveitaram. Daí já fizeram um relatório que eles falaram que tem que anexar no RCO. Então já fizeram a observação e a observação de sala de aula, que parece que é uma vez por semana a direção tem que fazer com o professor. Aqui é a reflexão, né, referente ao curso. Fiquei muito satisfeito com a questão do curso, porque eu entrei sem saber nem como funcionava um Arduino, né? E agora já estou conseguindo executar projeto com a turma, então fiquei muito satisfeito. Aqui é a breve síntese, né? Então, desafio proposto era a construção do sinaleiro com um temporizador de 10 segundos, a aprendizagem baseada em projeto, discussão sobre a segurança do trânsito no momento inicial, preparação dos estudantes, foi dividido em grupo, montagem do circuito, programação do temporizador, testes e ajustes, porque às vezes não dava certo, o código tinha que fazer alguns ajustes.
Às vezes copiavam errado o código, não colocavam o fechamento, então daí tinha que ir lá ver o que estava acontecendo. Execução prática, né? Então foi a formação do grupo, a montagem de circuitos, programação do temporizador, os testes. Os grupos apresentaram seus sinaleiros, todos funcionaram, que fiquei muito satisfeito. Então deu para ver que eles realmente estavam engajados, eles gostaram de fazer. É diferente que alunos que na teoria eles às vezes não vão muito bem, na prática acabam indo muito bem. Isso é interessante. E basicamente é isso. Essa foi a implementação. Fiquei muito satisfeito que funcionou, todos os grupos conseguiram concluir. E estou muito feliz que peguei robótica para ministrar esse ano, porque está sendo, até para mim, muito satisfatório e me fornecendo muito crescimento, além de pessoal, profissional, porque eu estou gostando de mexer com isso. Joia, Vitor. Parabéns, bem tranquilo fazer o semáforo no kit de 2021 ainda. Haja jumper. Bem legal. Na sequência, nós temos o Nilson apresentando e o Glauber fazendo o feedback. Tá aparecendo aí, professor? Peraí, vou mandar aqui. Ainda não. Peraí, tá carregando aqui. Tá aparecendo uma coisa, não? Não, ainda não. Não? Deixa eu entrar pelo link aqui do... E agora? Ainda não. Oxe. Clica na setinha para cima aí. Deixa eu colocar aqui, peraí. Do lado da mãozinha erguida. Eu coloquei aqui, deixa eu ver se vai aqui. Relatação. Acho que vai. Compartilhar. Ok, Leandro. Apareceu? Agora vai. Foi. Foi? Foi. Tá, então, professor, apresentar bem rapidinho para dar tempo para o professor finalizar aí, né? E como tempo, sempre nessa fase, fazemos nossas aulas na correria, bastante projeto aí. Meu nome é professor Nilson, né? Aqui está meu telefone, o nome do formador, o grande professor Ailson aí, que sempre estamos juntos nessa lida aí. O nome do meu colégio, Colégio Estadual do Campo, Flor do Ivaí, Grandes Rios, né? E aqui, região do meu NRE é Vaiporã. E eu trabalhei com o primeiro ano. A minha escola é a Escola do Campo, e aí tem uma dificuldade de material, é pouco aluno, ajuda muitos pais, aí sempre às vezes falta um pouco de aluno, né? Mas vamos se virando conforme dá, né? Qual o objetivo da minha aula? Vou ser bem rápido aqui para vocês. Compreender a aplicação prática do sistema de senhas, né? Que eu fiz o sistema de senha, na organização de filas e acesso controlados em seu cotidiano. Aplicar o conhecimento de circuitos elétricos básicos para montar um protótipo funcional de um painel de senha. Aí a estratégia de abordagem que eu usei aqui, a aula iniciou com a apresentação de um problema, eu levei o problema para eles, qual que era o problema de geralmente de fila, pessoas que chegam numa fila, ficam muito esperando lá e não conseguem ser atendido, as pessoas cortam a fila, né? Fizemos um trabalho com eles, mostrei lá na aula para eles, abri na televisão, expliquei para eles fazer essa parte do nosso projeto, que era o painel de senha, né? Que existe em banco, existe em vários lugares, né? E aí eu passei para eles, né? Então a desorganização e a frustração gerada pelas filas de espera, que é onde as pessoas ficam bravas nas filas, e aí com esse sistema acaba um pouquinho o problema, né? Você chegou na hora certa, pegou tua senha, acabou o problema. Ninguém fica cortando fila de ninguém. O objetivo de construir um painel de senha como solução para esse problema serviu como motor para o nosso aprendizado. Os métodos utilizados foram engajamento com problemas, né, com a solução, resolver o problema que era, né, a investigação e ação para a resolução do problema. Essa foi o que coloquei na parte ali. A descrição aqui dessa aula, professor, a proposta da aula é programar um protótipo para simular um painel simples de senha, exibindo o número de senha para próximo atendimento, cada um for chegando por vez, né? As senhas presentes em um estabelecimento. A aula iniciou com uma discussão dinâmica sobre os problemas da fila de espera e a importância do sistema de organização eficiente.
Foram apresentados exemplos práticos, como filas de bancos, eu apresentei para eles, supermercado, consultório médico, incentivando os alunos a compartilhar suas experiências e reconhecer a relevância do tema. Em seguida, introduziu-se a ideia de um painel de senha eletrônico como uma solução para otimizar essas filas, despertando a curiosidade e o interesse pelo projeto. O objeto da aula foi construir um protótipo funcional. Foi claramente estabelecido esse projeto nosso, né? Aí aqui tem umas fotos, não tirei muitas fotos, porque meu celular está carregado, tem muito projeto, até perdi muitas fotos. Aí eu usei até umas imagens dos alunos, né? Eles trabalhando em equipe, né? São bem interativos nas aulas, sabe? Tem uns alunos ali que é bem bom nas aulas, só que a demanda nossa lá de material é muito ruim. Eu monto um projeto, o professor vem da outra tarde, que tem lá de Física 1, desmonta tudo, e eu tenho que começar tudo de novo, e é aquela dor de cabeça. Só temos 4 kits só, 2023. Aí tem mais umas aulas com os alunos aqui, tirei umas fotos com eles lá, né? Tinha mais aluno, mas alguns não gostam de aparecer, tem uns alunos que ficam tampando o rosto, aquele negócio todo, mas respeita, né? As evidências que eu coloquei lá. Próximo aqui, coloquei um vídeo com eles, né? Fiz um vidinho rapidinho com eles aí, vocês vão abrir aqui, deixa eu ver. É um vídeo bem rápido, né? Aí, passar rapidinho aqui, tô cronometrando o tempo aqui, vamos ver só uma parte rápida. Né? Explicando para ele como é que funciona o botão de senha, como é feito no banco, como é que as pessoas vão lá e aperta. Não dá para ver muito bem aqui, mas tem o nome do cliente em cima, né? Vou abrir outro vídeo aqui. Aí aqui cada um fez um kit ali, né, para montar. Eles gostaram muito, que eles brincam muito isso aqui, começam a escrever um monte de coiseira, né? Eu falei, não, mas isso aqui é para... Tá difícil de abrir aqui. Esse aqui tem vários projetos montados, ó, junto, mas não quis abrir. Tá? Mas vamos passar para frente aqui, vai que não dá tempo. Vamos ver aqui, evidência, né? Aí aqui o depoimento, o que é? Um aluno falou assim, professor, eu vou só escrever mais ou menos rapidinho lá, tá? No início, não compreendi muito, mas com as explicações do professor, me interessei e gostei bastante dos métodos utilizados na aula, pois não sabia como funcionava um painel de senha. O pessoal do interior, assim, bem simples, né? Não sabia como funcionava. O resultado alcançado foram bem satisfatórios, com o comprometimento de todos. Participaram e apresentaram a atividade com o objetivo proposto pelo professor, reagiram com muito entusiasmo e diversão com as senhas e mensagens utilizadas no painel de senha, como seria utilizado no dia a dia, né? Aí o feedback aqui, aí a diretora, a pedagoga pediu para mim mandar o link para ela, que ela preencheu e mandou. Ficou pequenininha aqui, mas ela que preencheu e ela que escreveu isso aqui, não foi nem eu que passei. Ela falou, manda o link, eu já mando direto para você daí. Tá? Daí ela pediu o link. A reflexão, participar do grupo de estudo em robótica, representou uma imersão profunda em nossas perspectivas pedagógicas, com um impacto significativo na minha prática docente. A experiência foi multifacetada, apresentando tanto desafio considerado quanto o aspecto aprofundamento positivo, que transforma a maneira como concede e conduzido o ensino da robótica. A reflexão crítica sobre a prática pedagógica e implementação. A implementação das estratégias e métodos aplicados do GM me levou a uma profunda reflexão crítica sobre a minha própria prática pedagógica. Percebi a importância de ir além da transmissão do conteúdo e me tornar um facilitador do aprendizado, criando um ambiente onde o estudante sinta-se seguro e explorar questionamento. Essa foi a reflexão. Aí as boas práticas que era para colocar, não coloquei dos alunos. Aí aqui tem o síntese, não sei se vai dar tempo de continuar. Posso continuar, professor? Não. Já zerou? Não, já estamos. Beleza, então. Então, aqui eu parei ali, tá? Vou só passar o resto aqui, beleza. E esse foi meu trabalho, professor. Foi a correria. Olha! Aí, tá? Uma salva de palmas. Pessoal, então vamos continuar. O Kleber, o Glauber e o Leonardo não postaram o link do relato lá, tá? Na planilha. Façam isso para mim, fazendo favor. Professor, quando eu compartilhei com o professor, só se eu
copiar, fizer uma cópia, então, eu perdi o poder de edição dele. Mas eu faço um link de uma cópia e posto lá. Tá, joia. Então, pessoal, terminando a nossa jornada, né? Não sobrou muito tempo para a gente falar. Então, nossa maratona pela Jornada 1 chega ao fim, mas os episódios que vivemos juntos e o desejo por novas temporadas continua. Sua participação ativa foi essencial para o sucesso do nosso grupo de estudo. Então, queria agradecer a vocês por terem participado e participado ativamente, né, aqui a segunda-feira, 7h50, quase 8 horas da noite, acabando 9h30, mas vocês são demais. Espero que a gente se encontre aí numa das curvas da vida. E os formadores agora, começo do mês que vem, já tem a Jornada 2. Então, fique esperto, quem quiser fazer comigo, tem lá, os horários são os mesmos. E muito obrigado mesmo. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau. Professor, quando que começa de novo o outro? Começo do mês agora, faz a inscrição. Começa, acho que é dia 18, 17, por aí. De maio? De maio. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau, colegas. Até a próxima. Tchau, tchau.